Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião e recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista Sérgio Martins. Obrigado, Sérgio, pela presença. Obrigado, Chico. Obrigado, Mohamed. Você sabe que o grande maestro Eleazar de Carvalho falava que reger a Filarmônica de Berlim é fácil. Difícil é eles pedirem para você voltar. Então, para mim, é voltar de novo para a Filarmônica de Berlim. A maior orquestra do mundo, né? Sérgio Martins, muito bem. E também o nosso comentarista, advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Chico. Prazer em recebê-lo. Muito bem, senhores. Eu queria começar o programa de hoje, um programa, como pelo introito já deu para perceber, programa de altíssimo nível. Nós vamos ver um VT agora, documentário, um trailer do filme documentário sobre Milton Nascimento, intitulado Milton Bituca Nascimento. Vamos ver, por favor. Vem dessa coisa inserida, encravada no solo que ele tem. One of the greatest voices of all time. É outra história, a formação dele é única. It's free. It's real. Milton Nascimento is real. Ei, Milton, a música cura. É o tipo de som que te situa num lugar. Ali tá tudo dito. Quando eu vejo o Milton, eu lembro do meu pai e dos meus avós. Ei, Milton, todo o amor que vem é o amor que volta, como um círculo de som que ecoa. Muito bem, aí está o trailer Milton Bituca Nascimento, Sérgio. Você teve a oportunidade de assistir já? Eu assisti, inclusive uma cópia me foi mandada inclusive pela Flávia Moraes, de quem eu tenho um bom relacionamento. Que é a diretora do Eu gosto do documentário, acho interessante o recorte que se faz no documentário. Não se pretende contar a vida do Milton, mas sim essa turnê de despedida. E nesse ponto, eu acho que foram feitos muitos milagres. O Milton, eu já entrevistei o Milton é o pesadelo de todo entrevistador, porque não sai nada, e ele, inclusive, não sabe falar sobre a própria música que ele faz. É super difícil. Então, nesse ponto, a Flávia faz muito bem. Os Senões, eu não gosto da narração da Fernanda Montenegro. O tom, por vezes, muito dramático que ela faz. Uhum. E eu penso que dá-se pouco espaço para as pessoas do Clube da Esquina. O Lô aparece pouquíssimo, o Beto Guedes, então, nem se fala. O Toninho Horta é um simples coadjuvante. Então, eu acho que essa parte eu gostaria de ter visto mais, mas eu acho um belo documentário. E é sempre assim, a gente vive num país sem memória. Sim. Qualquer atividade, qualquer ação que se faça para recordar ou para lembrar que a gente tem uma pessoa como Milton Nascimento, eu acho justíssima. Eu tenho visto muitos jovens voltando a se interessar pelo Clube da Esquina. Então, para essa turma, você descobrir sobre o Milton Nascimento é uma joia. Muito bem. Roberto Mohamed, gostaria de ouvir. O Sérgio deixou bem claro, inclusive mostrou a razão pela qual eu não gostei do documentário. Eu acho que o documentário, ele foca na turnê. É como se ele fosse propaganda do disco que vai ser lançado. Esse é o meu ponto de vista. Sim. E justamente porque nessa turnê, e aí eu vou novamente, o Sérgio foi na ferida. A turnê desprezou o Clube da Esquina. A verdade é essa. Porque vamos voltar lá atrás e falou, ninguém quer um documentário realista, mas contar a história. Ele não é o caso. Esse documentário não está contando a história dele. O Clube da Esquina era dividido em dois grupos absolutamente distintos. Um roqueiro e um extremamente ousado e psicodélico. Você tinha aquele grupo ligado à família
Borges, Márcio Borges, Lô Borges, Telo Borges, que era pequenininho, Flávio Venturini, Vermelho, Beto Guedes, eles viviam juntos, conviviam, e era sempre na casa ou do Lô e do Márcio, ou na casa do Flávio Venturini, porque a mãe dele tinha uma pensão para moças. É lógico que eles adoravam ir lá. E havia um outro grupo absolutamente psicodélico que acabou gerando algumas coisas de spin-offs do Clube da Esquina, que era o pessoal do Som Imaginário, né, que tinha Fredera, Tavito, Zé Rodrigues, Sá, para quem não sabe, ele nasce no meio, e o trio Sá, Rodrigues e Guarabira surge porque o Sá, por exemplo, mora em Belo Horizonte até hoje. Que depois vieram para São Paulo. O Som Imaginário era uma banda absolutamente psicodélica, né? Falam que era progressivo, mas eu acho que era psicodélico. Era um Pink Floyd pré a saída do Syd Barrett. Então, esses grupos não se falavam, porque esse pessoal mais doidão via nos Borges aquele pessoal coxinha. Era mais coxinha. Então, eles não tinham uma convivência muito normal. Aí tem os caras que vieram, Toninho Horta, tal. Mas teve uma coisa que o Milton fez, a partir dos anos 80, final dos anos 80, que eu acho que... não foi, acabou sendo seguido pelo Beto Guedes, pelo Flávio Venturini, até pelo Lô, é que o Lô sempre manteve dentro de casa os seus parceiros. Todos eles são compositores de melodias. E o Clube da Esquina não seria o que foi sem os letristas, que eram poetas da mais alta qualidade. O primeiro deles, Fernando Brant, sem sombra de dúvida. Claro. Aos poucos, essa turma dos músicos que fazia só música, o Milton se descobriu letrista. Primeira composição dele gravada foi Coração de Estudante, Wagner Tiso faz a música, ele faz a letra. Mas ele começou a buscar outros caminhos, talvez. Flávio Venturini largou Murilo Antunes, que era o grande parceiro dele. Beto Guedes largou Ronaldo Bastos, que era o grande parceiro dele. Para procurarem outras coisas. O Milton, porque começou a se descobrir como letrista, e aí começou a fazer parcerias como o Ricardo Silveira e tal. O problema é que as poucas pessoas sabem que esses poetas que foram os responsáveis foram abandonados. Porque não eram caras de compor com outras pessoas. Então, a partir do momento que eles não tinham mais músicas gravadas pelos caras tradicionais, parceiros tradicionais, a produção deles começou a diminuir. Não vou entrar aqui em questões particulares, mas eu achei muito cruel esse esquecimento. Eu acho que você pode buscar novas parcerias, mas eu acho que ele não precisava ter praticamente abandonado principalmente esses três que com o Márcio Borges formavam um núcleo de poesia do Clube da Esquina, e que eu acho que foi de uma crueldade pessoal com caras que tinham tanto talento. E eram compositores muito específicos, né? Letristas muito específicos. Né? E eram poetas de verdade. Você pega, por exemplo, Nascente, que é do Murilo Antunes, a letra, uma música do Flávio, curta, tem dois versos. E não dá para descrever, Nascente está no Clube da Esquina, no disco Clube da Esquina, não dá para descrever a poesia daqueles dois versos. E a música se tornou um clássico. Está no disco do Beto também, né? Acho que tá no... O Beto, o primeiro disco do Beto. A página do Relâmpago Elétrico. Eu não sei, eu vejo isso mais como consequência mesmo, né? Acho que da migração do Milton para o Rio e, enfim, acabou se relacionando com os parceiros. Mas realmente, bom, eu não gosto de Coração de Estudante, né? Então já tem esse problema. Mas realmente, acho que esses compositores que eram específicos demais acabaram largados. O Ronaldo Bastos, acho que penso que o Ronaldo conseguiu sobreviver com outros parceiros e fez versão para Gal Costa e tal. Mas realmente, e essa parte ela não fica, mas como eu falei, é um recorte que a Flávia fez. E você já teve com o Milton não é exatamente uma pessoa muito prolífica, né? Não. Aliás, isso era uma coisa que eu até conversei com o Ronaldo Bastos certa vez, e o Ronaldo querendo ressaltar a importância inegável do Clube da Esquina. Eu falei, musicalmente foi perfeito. Agora,
você teve os piores porta-vozes que alguém poderia ter. É curioso, porque Mas o esse Milton disco tinha... foi considerado, considerado o melhor dos tempos. Agora. Antigamente não. Antigamente as pessoas não davam tanta bola assim pro Clube da Esquina. O próprio Lô sumiu, né? O Lô se autoexilou. Depois, ali no início dos anos 2000, que ele começou a fazer mais músicas, mas foi resgatado pelo pessoal do Skank, principalmente pelo Samuel Rosa. Né? E tem uma coisa curiosa que o Sérgio falou de entrevistar o Milton, mas tinha algumas coisas. O Milton era um cara obstinado, porque ele produziu o primeiro disco do 14 Bis, final de 1978, o terço tinha acabado, tal, lindo, 1979. Né? Foi lançado em 79. O Milton produziu, mas não foi aquele produtor que a gravadora colocou lá, produzido por Milton Nascimento para ficar bonitinho. Não, ele era o primeiro a chegar no estúdio todo dia e o último a sair. Disciplinado, portanto. Extremamente disciplinado, porque ele tem uma característica. Ele faz aniversário no mesmo dia do Sérgio Magrão. E a comemoração do aniversário deles foi no estúdio. Para não sair, porque ele falou, não, ninguém vai sair para beber, não, nós vamos terminar essa música hoje. Para você ter uma ideia de como ele era. Mas era um cara na comunicação, mas infinitamente melhor do que você entrevistar o Beto Guedes, por exemplo. O Beto Guedes eu nunca... uma tarefa árdua. Você sabe que eu assisti a um show do Beto Guedes aqui em Santos, no antigo clube Regatas, que era um show já na época dos mineiros e tal. Tava chovendo, né, e tinha uma goteira no teto, e essa goteira caía na cabeça do Beto Guedes. Ele passou o show inteiro com a goteira ali, tudo bem. Sem reclamar, sem falar. Não teve coragem suficiente para falar, pô, me muda de lugar, por favor. Tá bom, Sérgio. Peço a sua licença, Roberto, vamos para o intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o colega jornalista Sérgio Martins e também o advogado, nosso comentarista Roberto Mohamed. E para aproveitar o gancho, Sérgio, eu queria continuar falando um pouquinho de cinema. Vimos agora o trailer do documentário de Milton Bituca Nascimento, os nossos analistas já fizeram seus comentários, mas eu queria ainda saber de você, Sérgio, se na sua avaliação o cinema brasileiro vive um bom momento, não apenas pelo Ainda Estou Aqui, pelo prêmio, pelo Oscar, enfim, mas se vive um bom momento. Acho que a gente está vivendo um ótimo momento, sim. Estão sendo feitas grandes produções. Você estava falando do Vitória com a Fernanda Montenegro. Semana que vem vai haver uma exibição especial do Homem com H, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso. Sim. O trailer é espantoso. Nem ele é vivido por aquele ator Jesuíta Barbosa. A semelhança é incrível. Eu acho que está se abrindo espaço e está se abrindo o interesse. Né? Você tem desde de comédias que são feitas justamente para o consumo imediato, principalmente as produções do Paulo Cursino, mas o que eu vejo, por exemplo, essas produções mais dedicadas ao público de arte, o Ainda Estou Aqui, o próprio Vitória, estão ganhando interesse também. E são histórias reais, né, Roberto? E até mesmo os documentários também estão tendo espaço. Mas eu acho legal essa questão das cinebiografias, né? Todas que têm sido feitas, lógico, sempre vai ter quem critique. Eu acho que a do Queen poderia ter entrado em coisas que não entrou, a do Elton John também, deixou um monte de buracos que só quem conhece a carreira deles. Olha que a do Elton foi bem mais realista. Exato, mas a do Queen houve um certo cuidado em não expor certo. E eu não estou falando da vida sexual do Freddie Mercury, estou falando da relação dos membros da banda. Relegaram o resto da banda a um papel secundário que não tinha. Tem uma cena da vida deles que o filme poderia ter ido por aí, a um determinado momento que o Freddie Mercury, isso retratado por aquele cara que era o mordomo deles e que acabou sendo o cara que escreveu uma biografia, em que ele fala que ele está revoltadíssimo porque eles tiraram férias e cada um foi para um lado. E ele achava que eles tinham que ter ficado juntos nas férias. E ele estava revoltado com essa postura. Eu acho que mostrar esse traço da personalidade do Fred teria sido interessante e teria sido um caminho melhor. Sim.
A do Senna, que foi criticada porque relegou o Adriano Galisteu a um segundo plano. Eu também falei, eu acho que tinha que ter colocado os adversários dele, não feito do Prost o arquivilão. Porque o Piquet foi o primeiro arquivilão da vida dele. Eu acho que foi proposital, relegaram o Piquet a um papel secundário que ele nunca teve em relação à carreira do Ayrton Senna. Se critica, eu só espero que na do Ney Matogrosso não comecem com aquela papagaiada, daquele devaneio dos três, de que na turnê mexicana quiseram que eles fizessem o papel do Kiss e fossem para os Estados Unidos, que é uma coisa que só eles acreditam, que o Kiss copiou os Secos e Molhados. Mas, inclusive, o Regis Tadeu, no programa dele do YouTube, acabou com essa teoria. Você vê, né? O David Bowie imita os Secos e Molhados desde 1961. Não, 1969. Bem antes deles terem existido, né? Mas, tirando essas coisas, esses devaneios, eu acho que... Por exemplo, o da Elise eu achei perfeita. O filme? Eu acho que é o seguinte, poupou-se certas coisas, que eu acho que aí é um respeito até aos personagens coadjuvantes. Sim. Eu acho que não se deu a relevância que o César Camargo teve na vida dela, se focou mais no Boscoli do que no César Camargo, que foi determinante para o momento de maior sucesso da Elis. A virada musical da Elis foi com ele. Então, eu acho que sempre há os poréns, mas é um filão que deu certo lá fora e está dando muito certo aqui. Eu acho que o nosso próximo filme a ser exportado é justamente o Senna. Ele já está fazendo sucesso lá fora, por conta, lógico, do personagem. Até mesmo pelo alcance internacional que o Senna tem. O que eu vejo, assim, eu não confio em cinebiografia. Eu não vejo cinebiografia como um filme sobre a história desse músico, ou desse cineasta, ou desse ator. Para isso existem biografias e documentários. É uma maneira simpática de você apresentar um personagem para um público que nunca ouviu falar dele. Então, o filme do Fred Mercury ele é visto até como um sujeito simpático, né? E o Fred Mercury nunca foi. E podia ser pior. O maior exemplo é aquele filme, você chegou a ver a biografia do Neil Bogart? Vi, fantástico. Os caras cometem erros de cronologia, até músicas que não existiam na época em que elas são apresentadas. Que, para quem não sabe, era o fundador da Casa Blanca, que foi o cara responsável por Donna Summer e o Kiss. E tem erros assim, cronológicos absurdos. Mas por quê? Porque o mais importante é mostrar o legado do cara, o que ele fez. Eu concordo com o Sérgio. Você não pode ficar esperando uma narrativa real. Uma vez eu discuti com uma cantora de quinta categoria sobre Não vou nem perguntar o nome. Depois eu falo. A cinebiografia do Cazuza. Ela estava lá indignada e tal. E eu falei para ela, o filme do Cazuza é baseado no livro da mãe. É a história contada pela mãe. Cada um que faça a sua. O Cazuza, eu pelo menos acho que assim, pelo menos você teve o Ezequiel Neves, que foi um cara fundamental para a vida do Cazuza. Mas a gente não vai assistir esse filme achando que vamos saber tudo sobre o Cazuza. No caso do Elton John, que você não gostou, eu acho que eles foram até bastante ousados em mostrar os problemas que o Elton John teve com drogas, com bebida. E eu vi uma entrevista do Elton John naquele período e ele falou, eu não tive uma vida censura livre, então não posso fazer um filme censura livre. Eu só acho que faltou a essência do Elton. Musical, faltou a essência. Mas... Não, e até deram a relevância que o Bernie Taupin tinha. Sim, o Bernie Taupin é importantíssimo. E um do Cazuza é engraçado. Eu achei legal você ter entrado nessa, porque primeiro o ator foi perfeito. Daniel? Na minha opinião. Perfeito. Daniel, como foi a Andrea no filme da Elis. Eu acho que incorporaram os personagens de uma maneira fantástica. O do Fred também. Sim. A escolha nessas biografias tem que ser extremamente feliz, porque não dá para errar. Mas o do Cazuza, ficam as pessoas criticando, de não falar da relação dele com o Ney Matogrosso e tal. Era a mãe. O Sérgio falou tudo. A mãe quis contar a fonte da informação, a mãe nunca admitiu isso. E a forma como ela retrata o filho é como mãe. Sim. E quando se fez a opção de usar o livro dela para fazer o filme, já se sabia que ia acontecer isso.
Mas o mais importante ali é a curiosidade de saber como nasce Barão Vermelho, como é que era a relação dele com o Frejá, que inclusive eu acho que o filme relega meio que a um segundo plano, e foi extremamente importante. Mas eu acho que o melhor de tudo isso é, desde Tropa de Elite, o cinema brasileiro está vivendo um momento, e não dá para a gente negar. A verdadeira protagonista desse boom do cinema brasileiro é a Globo Filmes. Sim. É a única produtora que realmente tem dinheiro para fazer uma produção de nível que possa conquistar a América Latina, conquistar o mercado europeu. O mercado americano é um pouco mais arredio em relação a filmes de língua não inglesa. Mas pra variar, né? Foi a entrada da Globo Filmes que eu acho que foi essencial, Auto da Compadecida, e os dois para poder fazer o cinema brasileiro dar um up. E com uma qualidade de produção, que se pode dizer mais comercial, mas tecnicamente impecável. Sem dúvida, de qualidade. Hoje, eu pelo menos sou de um tempo que assistia um filme nacional, o problema do áudio era seríssimo. Você conseguia ouvir, Sérgio. Não sei se você lembra disso. Lembro. O Sérgio é mais moço que eu. Talvez... eu lembro. Mas era um horror. Você assistia um filme nacional. Hoje... Nessa época era sala especial. Né? Pois é. Kung Fu contra as bonecas. Então... Era o cinema da Boca do Lixo ou aqueles filmes de arte. Então, aí eu vou levantar a bola agora para a gente criar uma polêmica aqui. Sendo, no final das contas, a entrada da Globo Filmes foi tão importante quanto a saída da Embrafilme no governo Collor. Porque fez o cinema acordar que não podia mais ser braço do Estado. É lógico. Sim. E tem uma coisa também, né? A Embrafilme valorizava alguns cineastas em particular. Tanto que todos os filmes da Boca do Lixo, e eu sou um grande fã do cinema da Boca do Lixo, eram totalmente relegados. E com isso... A gente tem a famosa retomada, né, que começa com a Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Começa-se que meio que rompe aquele esquema de Kaká e Hector Babenco. Eram sempre os mesmos caras que tinham acesso. Arnaldo Jabbour. Mas eu vejo isso de uma maneira muito positiva. E eu gosto muito, por exemplo, não é um tipo de filme que eu assista, mas essas comédias que você tem, principalmente as produções estreladas pelo Leandro Assumo, né, pela Ingrid Guimarães, né? Não faz meu gosto. Mas o Paulo Gustavo é um fenômeno, né? Mas assim, atinge um público. O sujeito vai deixar de ver, sei lá, o Jim Carrey ou o Adam Sandler e vai ver um comediante fazendo piada na língua dele. Eu acho isso muito sadio. Não é para mim. Sim, mas de qualquer forma você pode negar a importância. Sim, importante que você tenha essa fatia no mercado. A importância desse momento. Né? Mas, de fato, o cinema brasileiro, felizmente, vive um grande momento. Então, tomara que continue assim. Meus amigos, eu vou pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, mais um, e agora vamos para o terceiro bloco do programa, mas daqui a pouquinho. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o terceiro bloco do programa que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista, repórter experimentado, Sérgio Martins, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Eu disse repórter experimentado, é a trajetória do Sérgio em diversos veículos ao longo da sua carreira como jornalista. E há grandes entrevistas feitas pelo Sérgio. Uma delas eu gostaria que você contasse agora, Sérgio, tá certo? Que foi uma entrevista com o vocalista do Led Zeppelin, Robert Plant, em Istambul, realizada pelo Sérgio Martins. Como é que foi essa entrevista, Sérgio? Na verdade, foi uma não entrevista, porque ele se recusou a falar comigo. Era uma entrevista com o Jimmy Page. E foi muito boa essa entrevista com o Jimmy Page, porque ele estava num péssimo humor. E aí tem um pouco desse talento do repórter em ir além. Claro. E eu fui lembrar de um filme chamado Austin Powers, no qual ele é congelado com um disco em que o Jimmy Page tocou, que é o Burt Bacharach, Hitmaker Play His Hits, do Burt Bacharach. E o Page se emocionou e começou a... Aí você deu a volta. Aí você lacrimejou. Aí é aquela coisa.
eu sempre comparo a entrevista que a gente faz, é como aqueles filmes dos mongóis tentando saquear a cidade. Você bate aqui e não dá, você bate aqui e não dá. E naquela hora aquilo se abriu. Então ele pôde se sentir mais livre para falar de assuntos muito espinhosos, como, por exemplo, tem uma biografia, tem várias biografias não simpáticas ao Led Zeppelin como seres humanos, e ele falou abertamente sobre isso. Ele falou, olha, se quiser publicar alguma coisa, publica quando eu morrer, que tá tudo certo, mas eu não quero que as pessoas leiam coisas ruins sobre mim enquanto eu estiver vivo. E aí, éramos em 2 revistas, eu pela Bis e uma outra publicação, e a outra publicação fez o Jimmy Page e o Robert Plant. Eu fiz só o Jimmy Page. E para mim estava ótimo. E aí eu falei assim, poxa, mas será que dá para falar com o Robert Plant também? Eu cheguei pro tour manager deles e falei, pô, dá 5 minutos, vai, com o Robert Plant. O cara falou, tá bom, vamos lá. Como sempre, 5 minutos funciona. Né? 5 minutinhos. Não, pelo menos se tem uma outra declaração. E foi engraçado, porque eu tava com o gravador na mão e ele entrando no hotel. Aí ele olhou para mim e falou, don't you even think about it. Tipo assim, nem vem. Aí eu falei, olha, mas eu conversei com o seu tour manager e tal, e ele concordou com fazer essa entrevista. E o Robert Plant, né, eu até brinco assim, num maneirismo de dar inveja ao falecido Costinha, olhou para mim e fez, I don't care. E partiu para... Mas eu me vinguei. Anos depois, teve tanto ele quanto o Jimmy Page iam falar sobre um relançamento do Led Zeppelin. Eu falei, não falo com o Robert Plant, eu prefiro falar com o Jimmy Page. Teve o troco, teve a volta. Mas tem, né? As entrevistas a gente se diverte, né, fazendo entrevista, e tem sempre esses momentos. Assim, são sempre histórias saborosas. Né? Tem sempre histórias saborosíssimas. Tem sempre histórias saborosíssimas. Seja com Mick Jagger, seja com o Jimmy Page, seja com o Chris Martin do Coldplay, né? O grande amigo do nosso grande amigo Regis Tadeu e tal. Mas, aliás, o Regis podia até lançar um livro das entrevistas realizadas pelo Sérgio Martins. Viu? Mas você sabe você sabe que o Regis tem uma que ele me contou. Quando ele foi entrevistar o Ritchie Blackmore, todo mundo sabe que é um cara que, quando joga a bola, ele vinha para o Brasil e queria fazer jogo de futebol. Ninguém podia encostar nele. Você tinha que passar a bola para ele. Era um cara difícil, mas o Regis teria direito, a 10, 15 minutos. Ganhou o cara. Quando ganhou o cara, ele esqueceu e eles fizeram uma entrevista sensacional com um cara que é extremamente difícil. Aquela história. Há um determinado momento que você ganha o cara. E é decisivo esse momento. Tem momentos que você não ganha de jeito nenhum. Entrevistei o Lou Reed, ele foi grosseiro do início ao fim. E depois descobriu-se que, assim, faz parte da personalidade dele. Ele tem que manter essa fama de mal, ele tem que manter essa fama. Mas quando você faz depende muito o que a gente está falando, depende muito da maneira que você aborda o sujeito. Eu já ministrei alguns cursos de jornalismo, eu sempre falo, nunca chame o cara pelo primeiro nome. Chama-se Mr. não sei o quê. Mick Jagger. Mr. Jagger. Jimmy Page. Se o cara gostar, ele vai falar assim, não, pode me chamar de Mick, ou pode me chamar de Jim. Tem uma história, que é um exemplo que eu dou, teve um sujeito de uma revista que foi entrevistar o Mick Jagger, e a primeira pergunta foi assim, hey man, tipo assim, e aí meu amigo? Aí o Mick Jagger falou, what? O cara, não, hey man, ele falou assim, for you, Mr. Jagger. Para você, Mr. Jagger. 5 minutos, ele falou, acho que já cansou, né? Já deu. Então tá. Mas ele perdeu o cara. Perdeu o cara. Não, perdeu o cara. Espere. Eu já ganhei. O Mick Jagger, em 2003, os Rolling Stones foram dar uma entrevista em Nova York e eu fui incumbido para falar sobre o filho. E era o que a gente chama de round table, são 5 ou 6 jornalistas. E o Mick Jagger, ele é um dos caras mais espertos para dar entrevista. Ele nunca responde o que ele não quer responder. Se você faz uma pergunta, se ele não está a fim de responder, é uma espécie de Paulo Maluf, né, das entrevistas. Ele sempre puxa um outro assunto. E a minha obrigação era para falar do Lucas. E eu cheguei para ele e falei, o senhor tem um filho brasileiro. Ele falou, tá, eu tenho. Eu falei, não quero saber de nada, porque na época
a ex-mulher dele, a mãe do filho, estava tocando terror, eu tinha entrado com um processo, alguma coisa para rever o valor da pensão. E eu falei, eu não quero saber de nada, eu só quero falar o seguinte, eu tenho um filho que é 6 meses mais novo que o seu. O Lucas nasceu acho que em março, meu filho nasceu em setembro. E eu falei, eu vejo que tem coisas que eu faço que ele está fazendo. Eu comentei, olha, eu sento assim, coloco a mão desse jeito. Semana passada, antes de vir para Nova York, ele estava fazendo. E aí, o Lucas? Aí ele olhou para mim e falou, porra, você sabe que semana passada o Lucas estava comigo em Londres, eu coloquei o compacto de Satisfaction, ele começou a dançar igualzinho que eu fazia nos anos 60. Eu quebrei ele. Só que assim, aí você faz umas perguntas, fala, e a mãe dele? Ele fez assim, eu vejo sempre quando eu posso. Que é um dia assim, meu amigo, ó, eu já dei o seu docinho, toca a sua vida, vamos falar sobre outros assuntos que eu não vou falar. Tanto que você vê que até na relação dele com o Keith, quando é o Keith falando, ele fala abertamente, ele fala do Mickey, tudo aquilo que você quer saber. E o Mickey não fala mal dele. Não fala, o Mickey nunca fala. Tem uma história ótima do Keith Richards, isso realmente aconteceu. Quando a primeira vez que eles vieram ao Brasil, eles não sabiam onde iam ficar, mas o Mick Jagger ficou numa cobertura e o Keith Richards ficou no outro duplex em cima. E começou a ouvir uma sinfonia do Brahms a todo volume. E aí o Mick Jagger ligou para a recepção e falou, dá para você pedir para o sujeito abaixar o volume? O cara da recepção liga para o Keith Richards e fala assim, olha, um hóspede está pedindo para o senhor abaixar um pouco o volume que ele está incomodado. Aí o Keith Richards fala assim, é o Mick que está pedindo, não é? Aí o cara, olha, você sabe, eu não posso falar essa informação. Tá. Não, vamos falar, é o Mick que está pedindo, né? O cara, tá bom. Aí foi lá e aumentou. E aí, eu entrevistei o Keith Richards em 2010 em Paris, falei, cara, é verdade isso? Ele falou, Como era verdade a história do Charlie Watts pegar ele pelo pescoço e perguntar com quem ele estava falando. Sim. Tem uma história ainda melhor, que agora acabou de sair um livro do Tony Sanchez, que era o cara que foi o traficante dos Rolling Stones. Ele não dizia que ele não era traficante, ele só arrumava coisas que os Stones estavam precisando. E aí, quando o Keith Richards soube que esse sujeito ia fazer um livro, ele marcou um jantar e falou, Tony, tô sabendo que você está fazendo um livro? Ele falou, o que você vai contar? Contar tudo que a gente viveu. Ele falou, tudo que a gente viveu, é isso? O cara falou, tudo que a gente viveu. Aí o Keith Richards, ele entrou na história que ele confirmou para ele. Então vou te dar 2 opções. Calibre 38 ou calibre 45. Pior é que o cara morreu antes do livro ser lançado, e o Keith Richards falou para mim, não tive nada a ver com isso, hein? Ele morreu antes, mas eu sou inocente nessa história. É isso que eu falo. Isso é uma das coisas que eu lamento muito, que infelizmente a indústria da gráfica, a indústria de revistas, editorial no Brasil, a Billboard só sobrou ela. Só sobrou a Billboard. Porque você teve... Eu gostava muito da revista Pop, tinha uma outra proposta, pegou a minha infância, mas era o que tinha na época. Mas quando veio Som 3, depois veio a Bis, você tinha, e era preciso, porque isso dá suporte à música. Eu acho que hoje, porque quando você cria artistas que são voltados apenas para as redes digitais, onde você não tem acesso à letra da música, quem são os autores, você não vê nada disso. Você acaba não formando jornalistas que saibam fazer o trabalho que se fazia antes. Mas aí também tem um problema que eu vou te falar. Sim, com a minha experiência. A gente está falando de Keith Richards, Mick Jagger, Chris Martin do Coldplay, Robert Plant e Jimmy Page. Hoje, existe algo, ok, tudo bem, não estou desmerecendo, mas hoje existe uma coisa chamada media training. E o cara só responde, ele não vai além do que você pergunta. E quando você parte para uma pergunta um pouco mais complicada, esse cara não vai além disso. Porque ele só está treinado a falar sobre isso. Ou seja, não há mais a conversa não que tem era mais tão comum entre o repórter no passado e a fonte. Chico, hoje chega a ser o cúmulo de fazer entrevista por Zoom. Ou entrevistas em que você manda as perguntas escritas e o sujeito te responde por áudio. Por áudio, né?
Como é que você vai apostar no jornalismo de qualidade nisso? Meu caro Sérgio, a pergunta se impõe, mas eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. Qual, na sua visão, com toda a sua experiência, qual é o futuro do jornalismo? Mas você responde no próximo bloco. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o colega jornalista Sérgio Martins e o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed. Agora, vamos para o último bloco. Sérgio, por favor, com base na sua experiência e diante do que nós estamos vivendo no jornalismo hoje, media training, assessoria de imprensa, ou seja, criando toda a sorte de dificuldades, embaraços para o exercício da profissão, e mais fake news, e mais influencers digitais, etc. E vai por aí. Diante desse cenário, qual é o futuro do jornalismo, Sérgio? Eu sou um eterno otimista. Eu penso que a gente está passando por uma crise muito grande, mas a partir dessa crise vai se criar um tipo de profissional melhor e vai se criar um tipo de profissional diferenciado. Eu posso te falar por experiência própria. Eu trabalhava na Veja, me desliguei da Veja ali quase no início da pandemia, um mês antes da pandemia acontecer, e eu acabei me reinventando como jornalista, fazendo entrevistas por Instagram, fazendo um conteúdo digital. E eu creio que é isso. Eu creio que é preciso a gente passar por uma crise muito séria para se reinventar como jornalista. É lógico que hoje o cenário é muito ruim, porque você tem influências que não têm nenhuma... Não tem conteúdo, não tem qualidade. Não tem nenhuma intimidade, né, com a bola, né? Eu estava vendo uma entrevista, eu gosto muito de musicais, eu estava vendo uma entrevista com o Roger Bart e Gary Beach, que fizeram trabalhando no The Producers, do Mel Brooks. E aí tem um jornalista falando assim, como é que vocês se conheceram? Aí um olha para o outro e responde assim, meu amigo, a gente já estava no musical. Esse musical estava na Broadway, fez sucesso e depois foi para o cinema. O cara então não tinha a mínima ideia disso. Então a gente está batendo com isso. Mas eu vejo, por exemplo, quando eu vejo um canal, voltando a falar, como o Rei Sadeu, que apresenta um conteúdo diferenciado, como eu vejo um canal que foi a minha chefe na Veja, Isabela Boscov, que fala de cinema, para gente que gosta de cinema, com linguagem de cinema, está bem sucedido, eu vejo a esperança. Eu creio que assim, aquela velha história, é tanta gente oferecendo tanto produto, que quando você percebe algo que sai do trivial, algo que apresenta um conteúdo que é diferenciado, esse conteúdo ele acaba sendo predominante. É o que eu vejo, mas sim, a gente está passando. Agora, domingo, tem um repórter da Folha de São Paulo, da Ilustrada, chamado Lucas Breda, fez uma matéria incrível sobre o Cassiano, né, que foi o companheiro do Tim Maia e do Hildon, né, a Santíssima Trindade da Soul Music. Você tem um cara como o Júlio Maria, que fez a biografia do Ney Matogrosso, relançou a biografia da Elis, fez um artigo um artigo fabuloso sobre quão mais caro está liberar músicas de compositores famosos. Então, você fala assim, a gente está passando por um problema sério, mas tem alguns oásis aí nesse grande deserto de ideias que a esperança, portanto. Opa. Agora, Roberto, diante desse cenário, como fica a questão, por exemplo, do direito autoral, diante desse cenário confuso? Eu acho que a gente passa pela mesma crise. O que o Sérgio acabou de falar é muito importante. Tudo bem, o problema do ECAD é muito anterior, mas mesmo naquela época tinham bobagens. Por exemplo, teve uma repórter, nós estamos falando aí dos anos 90, que foi entrevistar o César Camargo Mariano, um dos maiores maestros e músicos do Brasil, e depois de 2 horas com ele, ela perguntou que instrumento ele tocava. Então, já tinha naquela época. Os idiotas não é um privilégio do nosso tempo. É que eles ganharam muita voz hoje, esse é o problema. Foram amplificados. No caso do ECAD, ficou uma coisa muito mais complicada, por quê?
é histórico no Brasil, e eu queria saber quem são os corruptos no Congresso Nacional e no próprio governo que permitem a existência de um órgão como o ECAD. Eu não vejo diferença nenhuma entre o PCC e o ECAD. É uma quadrilha que administra, inclusive, contas que não aparecem, que lesa toda a classe artística, toda. Até aqueles que ganham muito, como, por exemplo, aconteceu com Milton nos 2 últimos anos, estourou a boca do balão, eu garanto para você que foi metade do que ele teria direito. Quando alguém processa o ECAD, eles correm para fazer acordo. Eles morrem de medo de uma decisão judicial que mexa na caixa preta do ECAD. Por exemplo, nesse show, o Milton e quem teve músicas nos shows dele ganhou muito dinheiro, mas o Sérgio Magrão e o Sá não ganharam nada. Por quê? Porque não consta na relação das músicas Caçador de Mim, que deu nome a um disco do Chico, do Milton, e que fez parte das 2 turnês, para você ver o grau de safadeza. Eles não foram creditados. Não foram creditados, mas o dinheiro está em algum lugar. Sim. Né? Eu estou trabalhando com alguns escritórios de advocacia num trabalho desse tipo, eles têm contas que estão lá, que é os direitos perdidos. Por quê? Eles dão uma de mané. Então, vou dar um exemplo. Falcão, ele tem um nome dele. Como compositor, às vezes, a música, eles lançam ora no nome todo do cara, e aí pagam. Ora eles lançam como Falcão e deixam de lado. Não existe Falcão. Então, e isso se fez, isso já vem de antes, vem de gente que não tinha, que usava pseudônimo, que não tinha... Belchior. Colocou Belchior, que é Belchior da Silva. Então, eles sacanearam todo mundo. E até hoje, e é uma quadrilha que você não consegue enfrentar. Por que no Brasil não se faz o sistema que existe nos Estados Unidos e na Europa? Os próprios artistas criam uma fundação e ela administra a questão de direitos autorais. Lá é a ASCAP. A ASCAP. Você tem várias editoras que formaram uma associação, que é a ASCAP, e ela é que faz a distribuição com as próprias editoras. Mas as próprias editoras também sacaneiam no Brasil. E os artistas hoje estão entrando com ação para registrar a sua própria editora, para retirar as músicas, principalmente aquelas mais antigas. Para você ter uma ideia, isso é uma história que o Sérgio Magrão contou aqui no programa. O Fábio Júnior quis gravar Caçador de Mim. O Magrão é fã do Fábio Júnior, tanto que nós fomos juntos assistir o show, e não pôde gravar porque a editora, que é a Tapajós, que agora está na Universal Music, pediu uma fortuna pela música e o produtor falou, não, porque hoje você não paga mais uma fortuna, porque senão torna inviável um disco. O artigo do Júlio Maria fala exatamente isso. Tem editoras que estão cobrando 15 mil por faixa. Por faixa. Por faixa, encarece, impossibilita de você gravar um disco. Quer dizer, o autor, o compositor, quer dizer, o criador, nem é consultado. Nem é consultado. E nem é citado, né? Mas agora existe já um trabalho, eu tive que ir para essa área, até por causa do meu outro trabalho, que é como produtor, no direito autoral, e hoje o judiciário está batendo nas editoras, até porque ficou na mão de 3, 4 grandes que fazem o que querem, e tem os caras que elas desprezam, então elas não estão nem aí, que é o pessoal mais antigo, porque parece incrível, as 3 grandes gravadoras só querem gravar funk, pagode e sertanejo. Qualquer outra coisa para elas não existe. Não. Se você não tem o trabalho das pequenas editoras, pequenas gravadoras, caso da Quarup, a Vela Biscoito Fino, você não teria bons discos sendo lançados, pelo menos no digital. Agora você também tem a questão do streaming, né? Que os compositores recebem centavos, né? Migalhas, né? Centavos mesmo. Centavos, sim. Centavos. O Roberto Frejá tinha falado, não sei se o sucesso dele recebeu 30, 40 centavos a título de direitos autorais. Isso é uma brincadeira. Mas, Sérgio, aí é que tá, aí fica essa coisa que a gente fala, por que tem coisas como... Eu já discuti aqui, sabe o que me parece? É que nem a OMB, lembra? Teve o mesmo presidente durante 50 anos, a Ordem dos Músicos do Brasil. Parece que as pessoas, o Congresso Nacional, a cultura não é problema nosso. Quando, na verdade,
Sem o direito autoral, você não tem novos artistas, porque todo mundo precisa viver da arte que pratica. Sim. Lógico. Agora, você também tocou num ponto interessante. Hoje, não existe mais aquela mentalidade que a gente tinha nos anos 60, principalmente nos anos 70, que ela fala assim, André Midani, eu preciso de Odair José para manter o Chico. Milton Miranda, da EMA, eu preciso do Reginaldo Rossi e do Fernando Mendes para manter o Milton. Hoje você não tem mais isso. Hoje as gravadoras não têm, elas lidam com o que chamam de prioridades. E a prioridade é o funk, é o pagode, é o sertanejo, como você falou. E a gente vira um país não só... Antes era um país de monocultura agrícola, né? No tempo do café, da cana, sim, e agora virou um país monocultural. E não só isso, né? Hoje as gravadoras, elas se associam aos artistas. A Universal tem uma parcela ali, acho que, se eu não me engano, no Felipe Araújo, tem uma sociedade. Então, mesmo porque ninguém mais vende disco no país, né? Não existe mais a mídia física. Então, a maneira que as gravadoras estão usando é o famoso contrato 360, eles faturam... Você acha que o renascimento do vinil é nicho? Você sabe, tem uma história, eu não posso contar o cara, mas uma vez eu fui entrevistar um moleque, rapidamente, aí ele tinha um disco do Gilberto Gil com o Baiana System. Eu falei, cara, que disco bacana. Ele falou, é disco? Botei pra decorar meu aparelho. Muito bem. Sérgio, olha, nós teríamos muito mais a conversar, você sabe, mas nós temos as nossas limitações de tempo, chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua participação mais uma vez, Sérgio. Bom, obrigado, Chico. Espero você convidado novamente para esta Filarmônica de Berlim. Sem dúvida, muito bem, muito obrigado. Muito obrigado ao nosso Sérgio Martins, obrigado, Roberto Mohamed, pela participação de sempre. Muito obrigado a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.